Olá, bom dia. Vamos então dar prosseguimento à leitura desta obra de Santa Faustina. Mas antes, porém, vamos fazer uma breve oração e depois iremos dar prosseguimento à leitura, tá bom? Então, que nosso Senhor Jesus Cristo seja louvado, para sempre seja louvado. Estamos reunidos então no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos de todos os males. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, pela intercessão de Santa Faustina, vamos dar então prosseguimento à leitura de sua obra. Nós paramos no último vídeo, nós paramos no parágrafo 97. Então agora, o próximo 98. Vamos lá. A prova das provas. Abandono absoluto. Desespero. Quando a alma sai vencedora das provações anteriores, ainda que possa tropeçar, luta corajosamente e com profunda humildade. Clama ao Senhor, salvai-me, porque estou perecendo. Mas continua a ser capaz de lutar. Agora a alma é envolvida por trevas terríveis. A alma vê em si apenas pecados. O que sente é terrível. Vê-se totalmente rejeitada por Deus. Sente como se fosse objeto de seu ódio e encontra-se a um passo do desespero. Defende-se como pode, procura despertar a confiança, mas a oração é para ela um tormento ainda maior. Parece-lhe que está provocando Deus a uma mais intensa ira. Encontra-se como que colocada num cume altíssimo, à beira de um precipício. A alma tenta agarrar-se fervorosamente a Deus, mas sente-se rejeitada. Todos os tormentos e suplícios do mundo nada são em comparação com esse sentimento no qual ela está completamente submersa, isto é, o de ser rejeitada por Deus. Ninguém pode trazer-lhe alívio. Vê que está sozinha, não tem ninguém para defendê-la. Ela eleva os olhos para o céu, mas sabe que o céu não é para ela. Para ela tudo está perdido. Das trevas cai em trevas ainda maiores. Parece-lhe que perdeu a Deus para sempre, e esse Deus a quem tanto amava. Um tal pensamento lança a alma num sofrimento indescritível. Contudo, ela não se conforma com isso. Tenta olhar para o céu, mas em vão. Isso lhe provoca um tormento ainda maior. Ninguém consegue iluminar uma alma assim.
se Deus a quiser manter nas trevas. Ela se sente rejeitada por Deus de maneira viva e terrificante. Do seu coração elevam-se gemidos de dor e tão pungentes que nenhum sacerdote poderá compreendê-los, a não ser que ele mesmo tenha passado por isso. Nesse estado, a alma ainda tem que suportar sofrimentos provenientes do espírito do mal. Satanás escarnece dela. Estás vendo? Vai continuar fiel? Eis o teu pagamento. Estás em nosso poder. Porém, Satanás tem sobre essa alma tanta influência quanto Deus permitir. Deus sabe quanto podemos suportar. O maligno prossegue. E o que adiantou teres te mortificado? E o que adiantou seres fiel à regra? Para que todos esses esforços, Deus te rejeitou. Essa palavra rejeitou transforma-se em fogo que transpassa cada nervo até a medula dos ossos. Transpassa todo o ser. Aproxima-se o maior momento de provação. A alma já não procura ajuda em parte alguma, mergulha em si mesma e não vê nada diante de seus olhos, e parece quase se conformar com esse sofrimento de ser rejeitada. É o momento que não consigo expressar, é a agonia da alma. Quando esse momento começou a aproximar-se de mim pela primeira vez, dele fui arrancada somente pela virtude da santa obediência. A mestra assustou-se quando me viu e enviou-me ao confessor. Mas o confessor não me compreendeu e não senti nem sombra de alívio. Ó Jesus, dai-me sacerdotes experientes. Quando disse que estava sofrendo suplícios infernais na minha alma, respondeu-me que se sentia tranquilo quanto à minha alma, porque estava vendo nela uma grande graça de Deus. Mas eu não compreendi coisa alguma e nem um raio de luz entrou na minha alma. Agora já começo a sentir a falta das forças físicas e já não posso dar conta dos meus deveres. Já não posso também esconder os meus sofrimentos. E embora não diga nenhuma palavra sobre o que estou sofrendo, atraiçoa-me a dor que se reflete no meu rosto. A superiora me contou que as irmãs vão até ela e dizem que quando na capela me olham, sentem compaixão de mim. Tão terrível é o meu aspecto. Todavia, apesar dos esforços, a alma não tem condições de esconder esse sofrimento. Jesus, só vós sabeis como a alma geme nesses suplícios, envolvida pelas trevas, e no entanto, deseja a Deus e anseia por Ele, como os lábios ressequidos anseiam pela água. Ela morre e resseca, morre de uma morte sem morte, isto é, não pode morrer. Os seus esforços nada significam, encontra-se sob uma mão poderosa. Agora, a alma encontra-se já em poder do justo. Cessam todas as tentações exteriores. Cala-se tudo que a circunda. Da mesma forma que para o agonizante, desvanece tudo o que o cerca. A sua alma inteira está exposta ao poder do Deus justo e 3 vezes santo, rejeitada pelos séculos. Esse é o momento culminante, e somente Deus pode provar a alma dessa maneira, porque somente Ele sabe o que ela pode suportar. Quando a alma fica totalmente impregnada desse fogo infernal, precipita-se como que no desespero. A minha alma passou por esse momento quando me encontrava sozinha na cela.
Quando a minha alma começou a mergulhar no desespero, senti que começava a agonizar. Apesar disso, agarrei-me ao meu pequeno crucifixo e o apertei nas mãos convulsivamente. Era como se o meu corpo se separasse da alma, e embora quisesse ir falar com as superioras, já não tinha forças físicas. Pronunciei as últimas palavras: confio na vossa misericórdia. E pareceu-me que havia levado Deus a uma cólera ainda maior. Mergulhei no desespero. Só de vez em quando escapava da minha alma um gemido doloroso, um gemido inconsolável. Estava agonizando. E parecia-me que já permaneceria nesse estado, porque com minhas próprias forças não sairia dele. Cada lembrança de Deus era um mar de sofrimentos indescritíveis. E, no entanto, há alguma coisa na alma que busca Deus com insistência, mas parece que é apenas para ela sofrer mais. A recordação do antigo amor com que Deus a cercava era para ela um novo gênero de tormento. O olhar de Deus a atravessa e tudo é queimado na alma por esse olhar. Foi um longo momento, até quando uma das irmãs entrou na sala e me encontrou quase morta. Assustou-se e foi chamar a mestra, a qual ordenou que, por força da santa obediência, eu me levantasse do chão. Imediatamente voltaram minhas forças físicas e levantei-me do chão, toda tremendo. A mestra percebeu logo o estado da minha alma. Falou-me da insondável misericórdia de Deus, dizendo-me: irmã, não se perturbe, seja com o que for. E ordeno-lhe isso pela virtude da obediência. E acrescentou: agora reconheço que Deus está destinando a irmã para um alto grau de santidade. O Senhor quer ter a irmã perto de si, já que permite tais provas e tão cedo. Que a irmã seja fiel a Deus, porque isso é sinal de que deseja lhe reservar um elevado lugar no céu. Eu, porém, não compreendia nada daquelas palavras. Quando entrei na capela, senti como se a minha alma fosse completamente purificada, como se acabasse de sair das mãos de Deus. Senti então a pureza inviolável da minha alma e senti-me como uma criancinha. Então, de repente, vi interiormente o Senhor, que me disse: não tenha medo, minha filha, eu estou contigo. Nesse preciso momento, dissiparam-se todas as trevas e angústias. Os sentidos foram inundados de indizível alegria, as faculdades da alma repletas de luz. Ainda quero mencionar que, embora minha alma já estivesse sob os raios do seu amor, meu corpo ficaram ainda por 2 dias os vestígios do tormento passado. O rosto mortalmente pálido e os olhos ensanguentados. Só Jesus sabe o quanto tinha sofrido. Comparado à realidade, aquilo que escrevi parece sem expressão. Não sei expressá-lo. Parece que voltei do outro mundo. Experimento agora uma aversão a tudo que é criado. Aconchego-me ao coração de Deus como uma criança ao peito da mãe. Vejo tudo com outros olhos. Estou consciente do que o Senhor fez na minha alma com uma só palavra:
e por ela vivo. Tremo só de me lembrar dos tormentos passados. Não teria acreditado que se pode sofrer tanto, se eu mesma não tivesse passado por isso. É um sofrimento inteiramente espiritual. Todavia, em todos esses sentimentos e lutas, eu não falava a Santa Comunhão. Quando achava que não devia comungar, procurava a mestra antes da comunhão e dizia-lhe que não podia comungar. Parecia-me que não deveria comungar. Ela, no entanto, não me permitia deixar a Santa Comunhão. E eu comungava e vi que somente a obediência me salvava. Foi a própria mestra que me disse, mais tarde, que essas minhas provações passaram depressa, justamente porque a irmã foi obediente. E só pelo poder da obediência que a irmã superou tudo isso com tanta coragem. Na verdade, foi o próprio Senhor que me tirou desse tormento, mas a fidelidade à obediência lhe foi agradável. Embora sejam coisas pavorosas, nenhuma alma deve assustar-se demasiadamente com elas, porque Deus não nos submete a provas que estejam acima das nossas forças. E por outro lado, talvez, Ele nunca permita que soframos tais suplícios. Escrevo isso para que, se Deus houver por bem conduzir alguma alma por semelhantes suplícios, que não tenha medo, mas seja fiel a Deus em tudo, na medida em que isso depender dela. Deus não causará dano à alma, pois é o próprio amor, e foi nesse amor inconcebível que a chamou à existência. Mas eu, quando estava nessas aflições, nada compreendia. Ó meu Deus, conheci que não sou dessa terra. O Senhor infundiu tal consciência na minha alma em grau alto. A minha permanência é mais no céu do que na terra, embora eu nada descuide das minhas obrigações. Nesse período não tinha um diretor espiritual e não recebia qualquer tipo de orientação. Eu pedia ao Senhor, mas Ele não me dava um diretor. O próprio Jesus é o meu mestre desde a minha infância até agora. Conduziu-me através de todos os desertos e perigos, e reconheço claramente que somente Deus me poderia ter conduzido por um tão grande perigo sem nenhum dano e sem nenhuma perda, deixando a minha alma imune e fazendo-me vencer todas as dificuldades, mesmo as mais inconcebíveis. Saí. Todavia, mais tarde, o Senhor deu-me um diretor. Após esses sofrimentos, a alma está em grande pureza de espírito e muito próxima de Deus. Devo, porém, observar que nesses tormentos espirituais, embora se encontre perto de Deus, ela está cega. O olhar da alma é envolvido pelas trevas. Apesar de Deus estar bem mais próximo de uma alma tão sofredora, todo o segredo consiste em que ela de nada sabe. Ela afirma não somente ter sido abandonada por Deus, mas ter se tornado objeto do seu ódio. Que grande doença dos olhos da alma, que, quando atingida pela luz divina, afirma que essa luz não existe. E, no entanto, ela é tão forte que a cega. Todavia, conheci mais tarde que Deus está mais perto da alma nesses momentos do que em outras ocasiões, porque apenas com a ajuda da graça ela não suportaria tais provações. Atuam aqui a onipotência de Deus e uma graça extraordinária, porque de outra forma a alma sucumbiria ao primeiro golpe. Ó Mestre Divino, o que aconteceu na minha alma é somente obra vossa. Vós, ó Senhor,
não receais colocar a alma à beira de um terrível precipício, onde ela se amedronta e se assusta, e novamente a fazeis voltar a vós. Eis os vossos insondáveis mistérios. Quando nesses tormentos da alma eu procurava acusar-me na santa confissão dos menores defeitos, o sacerdote admirou-se por eu não ter cometido faltas maiores e disse-me estas palavras: se em meio a esses tormentos a irmã é tão fiel a Deus, para mim isso já é prova de que Deus está amparando a irmã com sua graça especial. E até é bom que a irmã não compreenda isso. Contudo, é estranho que os confessores não me pudessem compreender nem tranquilizar com relação a essas coisas. E foi assim até que encontrei Frei András e depois o padre Sopóquico. Algumas palavras sobre a confissão e os confessores. Mencionarei somente aquilo que experimentei e vivi na minha própria alma. Há 3 coisas que impedem a alma de se beneficiar da confissão nesses momentos excepcionais. A primeira, quando o confessor tem pouco conhecimento das vias extraordinárias e se mostra surpreso quando uma alma lhe desvenda esses grandes mistérios que Deus nela opera. Essa perplexidade já atemoriza uma alma sensível. Se ela percebe que o confessor hesita em expor o seu ponto de vista, depois da confissão, ficará com dúvidas ainda maiores do que antes. Não conseguirá ficar em paz se pressentir que o confessor se esforçou por tranquilizá-la, embora ele próprio não esteja convicto. Ou, como já me aconteceu, que um confessor, não podendo conhecer em profundidade determinados mistérios da alma, lhe recuse a confissão, manifestando um certo temor sempre que ela se aproxima do confessionário. Como pode a alma, em tal estado, tranquilizar-se no confessionário, se ela é tão sensível a cada palavra do sacerdote? Em meu entender, em momentos assim, de prova especial enviada por Deus à alma, se o sacerdote não a compreende, deveria indicar-lhe algum confessor experiente e instruído, ou ele mesmo adquirir luzes para dar à alma aquilo de que ela necessita, e não simplesmente negar-lhe a confissão. Porque dessa maneira a expõe a um grande perigo, e mais de uma alma pode abandonar o caminho no qual Deus queria tê-la de maneira especial. Trata-se de algo muito importante, porque eu mesma passei por isso, de modo que já começava a vacilar. Apesar desses especiais dons de Deus, e, embora Ele próprio me tranquilizasse, eu sempre desejava ter o selo da igreja. A segunda, quando o confessor não permite que a alma se exprima sinceramente e demonstra impaciência. A alma então cala-se e não diz tudo. Com isso, não obtém benefício, e muito menos ainda quando o confessor, sem conhecer realmente a alma, começa a experimentá-la. Isso termina por prejudicá-la em vez de ajudá-la. Ela sabe que o confessor não a entende, já que não permite que ela se abra inteiramente, tanto quanto as graças como quanto a própria miséria. Por conseguinte, a prova não é apropriada. Passei por algumas provas que me causaram riso. Eu me expressarei melhor com estas palavras. O confessor é o médico da alma. Pode o médico que não conhece a doença receitar um remédio adequado? Nunca.
porque ou não surtirá o efeito desejado, ou dará um remédio forte demais, o que aumentará o mal, e algumas vezes, Deus nos livre, provocará a morte. Falo isso por experiência própria. Em certos momentos, era o próprio Senhor que me sustentava diretamente. A terceira, quando acontece que o confessor, algumas vezes, faz pouco caso das coisas pequenas. Não há nada de pequeno na vida espiritual. Algumas vezes, uma coisa aparentemente insignificante desvenda uma outra de grande importância e constitui para o confessor como um raio de luz para conhecer a alma. Muitos matizes espirituais esconde-se em coisas pequenas. Nunca poderá ser construído um grande edifício se rejeitarmos os tijolos. Por mais pequenos que sejam, de algumas almas, Deus exige uma grande pureza, dando-lhes um conhecimento mais profundo da própria miséria. Iluminada pela luz do alto, a alma conhece melhor o que agrada a Deus e o que não lhe compraz. O pecado depende do grau de consciência e das luzes da alma. O mesmo se diga também das imperfeições. Embora a alma saiba que o que pertence estritamente ao sacramento da penitência é o pecado, mas essas pequenas coisas têm uma grande importância na busca da santidade e o confessor não pode desprezá-las. A paciência e a afabilidade do confessor abrem o caminho que conduz aos mais profundos recônditos da alma. Ela como que involuntariamente desvenda sua profundidade abissal e sente-se mais forte e mais resistente. Luta com maior coragem, esforça-se mais, porquanto sabe que de tudo deve prestar contas. Ainda uma menção referente ao confessor. Ele deve algumas vezes experimentar, deve pôr à prova, deve exercitar, para saber se está lidando com palha, ou com ferro, ou com ouro puro. Cada uma dessas três categorias de almas necessita de um exercício diferente. É absolutamente imprescindível que o confessor forme a respeito de cada alma um conceito claro, para saber o que ela pode suportar em certos momentos, circunstâncias e casos particulares. Quanto a mim, foi só mais tarde, após muitas experiências, quando percebi que não era compreendida, que resolvi não desvendar a minha alma e não perder mais a serenidade. Mas isso aconteceu somente quando todas essas graças estavam já sob o juízo de um sábio, instruído e experiente confessor. Agora sei como devo proceder em certos casos. E novamente quero recomendar 3 coisas à alma que deseje decididamente buscar a santidade e dar fruto, ou seja, tirar proveito da confissão. Em primeiro lugar, total sinceridade e abertura. O mais santo e mais sábio confessor não consegue à força derramar na alma aquilo que deseja. Se a alma não for sincera e aberta, a alma insincera, reticente, expõe-se a grandes perigos na vida espiritual e o próprio Senhor não se comunica a essa alma num nível mais elevado, porque sabe que ela não tiraria proveito dessas graças especiais. Segundo, humildade. A alma não tira o devido proveito do sacramento da confissão se não é humilde. O orgulho mantém a alma nas trevas. Ela não sabe e não quer descer devidamente ao profundo da sua miséria. Esconde-se atrás de uma máscara, evitando tudo que a possa curar. Terceiro, obediência.
A alma desobediente não obterá nenhuma vitória, ainda que o próprio nosso Senhor a ouvisse diretamente em confissão. O mais experiente confessor em nada poderá ajudar a uma alma de tal natureza. A alma desobediente se expõe a grandes desgraças. Não progredirá na perfeição nem na vida espiritual. Deus cumula generosidade à alma de graças, mas somente se ela for obediente. Ó, como são agradáveis vou repetir. Ó, como são agradáveis são os hinos entoados por uma alma sofredora. Todo o céu se encanta com uma alma assim, especialmente quando provada por Deus. Entoa-lhe seus saudosos lamentos. Grande é sua beleza, porque ela provém de Deus. Caminha pelo deserto da vida, ferida pelo amor de Deus. Ela toca a terra apenas com um dos pés. A alma, quando sai desses tormentos, torna-se profundamente humilde e de grande pureza. Ela, como que sem refletir, sabe agora melhor o que lhe convém fazer em determinado momento e ao que deve renunciar. Sente o mais leve toque da graça e é extremamente fiel a Deus. Ela conhece a Deus de longe e nele se alegra continuamente. Descobre-o imediatamente nas outras almas, sobretudo naquelas que a rodeiam. A alma é purificada pelo próprio Deus. Deus, como Espírito puro, encaminha a alma para uma vida puramente espiritual. Foi o próprio Deus quem preparou e purificou essa alma, ou seja, que a tornou capaz de uma estreita convivência com Ele. Ela permanece nessa união espiritual com o Senhor, num amoroso repouso. Fala com o Senhor sem se expressar através dos sentidos. Deus inunda a alma com sua luz, e a mente, assim iluminada, vê claramente e distingue os vários graus da vida espiritual. Reconhece quando a sua união com Deus era imperfeita, isto é, com a participação dos sentidos. Embora a maneira da ligação do espírito com os sentidos fosse já muito elevada e especial, era imperfeita. Existe uma união com o Senhor mais elevada e perfeita, a intelectual. Nesse caso, a alma está imune das ilusões. Sua espiritualidade é mais profunda e mais pura. Na vida onde prevalecem os sentidos, há um maior risco de ilusões, e tanto a prudência da própria alma como a dos confessores deve ser nesse caso maior. Porém, existem momentos em que também Deus introduz a alma num estado inteiramente espiritual. Os sentidos se apagam e estão como que mortos. A alma está unida a Deus da maneira mais estreita. Está imersa na divindade. O seu conhecimento é total e perfeito, não detalhado, como anteriormente, mas geral e total. A alma alegra-se com isso, mas ainda quero falar daqueles momentos de provação. É preciso que nesses momentos os confessores tenham paciência com essa alma, mas a maior paciência é a própria alma que deve ter consigo mesmo. Bom, vamos parar hoje por aqui e retomaremos no próximo vídeo, então. Deixa eu ver onde parei. Tá aqui. Tá. Então, quero agradecer a você
você que esteve comigo, que ouviu pelo menos um pouquinho, né, das palavras de Santa Faustina, que ela esteja conosco, que abençoe e interceda por cada um de nós, por nossas famílias, por nossos amigos, por todas as vítimas que sofrem nos conflitos de guerra, principalmente hoje, atualmente, no Oriente Médio, onde existe uma guerra em andamento entre a faixa de Gaza e Israel. É muito triste o que está acontecendo, pessoas sendo terrivelmente assassinadas, crianças, mulheres grávidas sendo estupradas. É muito triste isso. A humanidade toda está sofrendo, provavelmente Nossa Senhora está chorando, Jesus está muito triste e precisamos muito de orações, que possamos, através, né, dessa inspiração de Santa Faustina e da fé que ela demonstra e tem perante a misericórdia divina, que da mesma forma nós sejamos tomados por esse amor a Jesus, amor esse pela misericórdia divina, e que nos prostemos todos os dias em oração. O horário da misericórdia é às 3 horas da tarde, né? Existe o terço da misericórdia e também se pede a leitura e a oração do rosário, que são 4 terços. Você que puder, né, iniciar essa oração, esse terço, todos os dias, né, que o faça, né, e que a sua intenção seja pelas almas que sofrem, pelos inocentes, por todos aqueles que precisam do amor de Deus, da misericórdia divina, e pelo mundo inteiro. Estivemos reunidos então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Jesus Cristo, Nossa Senhora, que Santa Faustina, que Padre Pio de Pertutina, Maria Teresa de Calcutá, que o Espírito Santo, eles te abençoem, abençoe a sua família, abençoe a sua vida, que te tragam muita paz, muita prosperidade, muita saúde, muita felicidade e muito amor no coração.